Você já se perguntou, em meio às suas lutas e noites insones, quais são as orações que realmente tocam o coração de Deus? Quantas vezes, cercado pelo barulho do mundo, pelas cobranças da vida e pelos julgamentos de outras pessoas, você se pegou pensando em silêncio? Será que Ele me ouve? Será que o que eu falo em lágrimas, em suspiros quase imperceptíveis, chega até o trono do Pai? Talvez você já tenha se sentido pequeno demais diante da imensidão de Deus, achando que suas palavras são frágeis demais, que sua oração não tem força, que sua fé não é suficiente. Mas quero te mostrar hoje, à luz da palavra e dos ensinos de Charles Spurgeon, que existem orações que penetram o céu e tocam profundamente o coração do Senhor. E, surpreendentemente, não são as mais bonitas, nem as mais longas, mas as mais sinceras, aquelas que brotam de um coração quebrantado e rendido. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia que a oração verdadeira é como uma chave que abre os portões do céu. Não por causa da eloquência das frases, mas por causa da humildade de quem ora. Ele lembrava que Deus não se comove com discursos ensaiados, mas com lágrimas sinceras. Para ele, as orações que mais chegam ao coração do Pai são aquelas feitas de joelhos quebrados, em rendição total. São orações que não tentam impressionar, mas simplesmente confessam: Senhor, eu preciso de Ti. Talvez você hoje esteja exatamente nesse ponto, sem saber como orar. Sua mente está confusa, seu coração cansado. Você olha para sua vida financeira e vê dívidas se acumulando. Você olha para sua casa e vê discussões, silêncio, afastamento. Você olha para dentro de si e encontra ansiedade, insegurança, medo do amanhã. E no meio disso tudo, surge aquela dúvida: será que minha oração tem algum valor? Será que Deus ainda me ouve? A boa notícia que quero te entregar é que sim, Ele ouve. E mais do que isso, é justamente nos momentos em que você se sente mais frágil que sua oração tem mais peso diante dele. Porque não se trata da força das palavras, mas da verdade do coração. O mundo vai dizer que orar é perda de tempo, que você deveria ser mais prático, confiar apenas na lógica, na sua própria força ou no dinheiro. Mas o reino de Deus ensina algo completamente diferente. Ele mostra que a oração não é fuga, mas resistência. Não é sinal de fraqueza, mas de poder. O mundo valoriza a autossuficiência, mas o reino valoriza a dependência. O mundo diz: resolva sozinho. Mas o reino responde: entrega o teu caminho ao Senhor. E aqui está a virada de perspectiva que precisamos ter. Quando você dobra seus joelhos, quando solta um suspiro em meio à dor, quando derrama lágrimas no silêncio do seu quarto, isso não é sinal de derrota, mas de fé viva. A Bíblia está repleta de exemplos de orações que tocaram o coração de Deus. Ana, mãe do profeta Samuel, estava em profunda angústia. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 13, vemos que ela orava em silêncio, apenas movendo os lábios, mas sua súplica foi tão intensa que Deus a ouviu e lhe deu um filho. Em Lucas, capítulo 18, versículo 13, encontramos o publicano que nem ousava levantar os olhos ao céu e apenas dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus afirmou que ele, e não o fariseu cheio de palavras bonitas, saiu justificado. E no Salmo 6, versículo 6, Davi derrama sua alma dizendo: Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites inundo meu leito de lágrimas. Essas orações não foram longas, nem elaboradas, mas tocaram o coração de Deus a tal ponto que foram registradas como eternas. Spurgeon lembrava em seus sermões que a oração não é um ritual para cumprir obrigação, mas um encontro íntimo com o Pai. E nesse encontro, o que realmente importa é a sinceridade. Ele dizia: Deus prefere uma oração curta e sincera a um discurso longo e vazio. Talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir hoje. Sua oração sincera, mesmo que seja apenas um suspiro ou uma frase curta, tem mais valor para Deus do que 1000 palavras sem verdade. Quando você diz com lágrimas: Senhor, eu não aguento mais, ajuda-me, isso é suficiente para mover o coração do Pai. E aqui está o segredo espiritual que a palavra revela. O Salmo 51, versículo 17, afirma: Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Isso significa que quando você se apresenta diante dele sem máscaras, sem orgulho, apenas com sua dor e sua fragilidade, o Senhor se inclina para ouvir. Ele não rejeita, não ignora, não despreza. Pelo contrário, ele acolhe e responde. Quantas vezes você tentou orar como os outros, repetindo fórmulas, usando frases prontas,
mas sentiu que não fazia sentido. É porque Deus não está interessado em cópias, Ele busca a autenticidade. Se hoje sua oração é apenas chorar, chore. Se é apenas dizer uma frase curta, diga. Se é apenas suspirar, suspire. O que importa é que seja verdadeiro. É isso que toca o coração de Deus. Agora imagine a cena. Você sozinho, em silêncio, lágrimas descendo pelo rosto. Você acha que ninguém está ouvindo, mas o céu inteiro se inclina. O Espírito Santo intercede por você. O Pai recebe cada lágrima como uma oração preciosa. E no mundo espiritual, sua oração silenciosa é um grito poderoso que move montanhas. É por isso que jamais devemos medir o valor da oração pelos olhos humanos. Aquilo que parece pequeno para você é grandioso para Deus. E talvez agora você esteja se perguntando: se Deus realmente valoriza as orações sinceras, por que tantas vezes sentimos que Ele está em silêncio? Por que oramos, choramos, suspiramos e parece que nada acontece? Essa é uma das maiores dores da vida espiritual. O aparente silêncio de Deus. Muitas pessoas desistem nesse ponto, acreditando que não foram ouvidas, quando na verdade, o céu inteiro estava em movimento. Spurgeon dizia que o tempo da espera não é sinal de abandono, mas de preparo. Ele ensinava que há momentos em que Deus permite o silêncio porque está moldando o nosso coração, nos ensinando a depender dele, nos preparando para respostas maiores do que pedimos. E aqui está o contraste. O mundo olha para o silêncio e diz: Deus te esqueceu. Mas o reino de Deus diz: é nesse silêncio que ele te fortalece. O mundo vê lágrimas como sinal de fraqueza, mas o reino as vê como sementes de vitória. O mundo diz que oração é perda de tempo, mas o reino proclama que oração é a arma mais poderosa que existe. Essa diferença precisa estar gravada dentro de nós, porque, quando aceitamos a visão do mundo, caímos do desânimo. Mas quando abraçamos a visão do reino, encontramos esperança mesmo em meio ao choro. A Bíblia nos oferece promessas claras sobre isso. No Salmo 34, versículo 15, lemos: Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Em Jeremias capítulo 29, versículo 12, está escrito: Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, recebemos este convite: Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Cada um desses versículos é como uma âncora para a alma, lembrando-nos de que, mesmo quando não sentimos, Deus está ouvindo. Mas não basta apenas ouvir essas promessas. Precisamos aplicá-las de forma prática. Por isso, quero te propor algo. Durante esta semana, separe 5 minutos todos os dias para simplesmente estar em silêncio diante de Deus. Não se preocupe em dizer muito. Apenas feche os olhos, respire fundo e entregue a Ele sua dor. Se quiser, leia em voz baixa o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Faça disso sua oração. Outra prática simples é escrever em papel 3 motivos pelos quais você quer agradecer a Deus, mesmo em meio às dificuldades. A gratidão transforma suspiros em declarações de fé. E se você se sentir sem forças para orar, apenas coloque a mão no peito e diga: Senhor, tu sabes. Esse ato simples já é suficiente para o Espírito Santo interceder em seu favor. Spurgeon dizia que muitas vezes uma lágrima é mais poderosa do que 1000 palavras. Ele afirmava que Deus recolhe nossas lágrimas como joias preciosas. Essa verdade ecoa no Salmo 56, versículo 8. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Pense nisso. Cada lágrima que você derramou em oração não foi perdida. Cada suspiro registrado no silêncio do seu quarto foi lembrado por Deus. Nada do que você sente passa despercebido aos olhos do Pai. E aqui chegamos ao clímax espiritual. O momento em que precisamos transformar essa compreensão em guerra espiritual. Não se trata apenas de saber que Deus ouve, mas de declarar em fé que nossas orações já estão gerando frutos. Diga agora mesmo em sua alma: todo o deserto da minha vida será transformado em palco de milagre. Todo silêncio será preenchido pela voz de Deus. Toda lágrima será colhida como semente de vitória. Essas declarações não são apenas frases bonitas. São profecias que alinham sua alma com as promessas eternas do Senhor. Talvez você se veja agora em uma batalha tão grande que parece impossível vencer. Mas lembre-se, as orações que mais tocam o coração de Deus não são as mais elaboradas, mas as mais reais.
A oração de um pecador arrependido, de um coração quebrantado, de uma alma que confessa sua dependência, tem mais poder do que qualquer discurso religioso. O publicano que apenas disse tem misericórdia de mim, foi ouvido e justificado. Ana, que apenas chorava diante do altar, recebeu um milagre. Davi, que gemia em seu leito, foi consolado pelo Senhor. Esses exemplos não são histórias distantes, mas sinais de que Deus continua agindo da mesma forma hoje. E agora quero falar diretamente com você: não desista da oração. Não ache que seus gemidos não têm valor. Não pense que suas lágrimas não importam. Cada oração sua, cada palavra sussurrada, cada suspiro, é recebido pelo Deus que te ama. Ele não mede sua oração pelo volume da voz, mas pela profundidade da entrega. Ele não está esperando perfeição, mas sinceridade. Ele não busca performance, mas intimidade. Então, ao encerrar esta mensagem, quero que você guarde uma verdade em seu coração. As orações que mais tocam o coração de Deus são as que nascem de um coração quebrantado e sincero. Você não precisa impressionar, você precisa apenas se entregar. E essa entrega pode ser feita agora mesmo. Onde você está, respire fundo e diga: Senhor, eu confio em Ti. Isso é suficiente para o céu inteiro se mover. E eu quero te convidar a fazer um ato de fé. Escreva nos comentários: eu creio que minhas orações tocam o coração de Deus. Essa declaração não é apenas uma frase, é uma semente de fé. E quando você escreve, você se posiciona diante do mundo espiritual, afirmando que acredita na promessa do Senhor. Deus está com você. Ele ouve suas palavras, Ele vê suas lágrimas, Ele entende seus suspiros. Nada é pequeno demais para o Pai. Hoje você pode descansar no fato de que sua oração, por mais simples que seja, tem poder para tocar o coração de Deus. E essa é a maior vitória que podemos carregar: saber que não estamos sozinhos, que somos ouvidos e amados pelo Criador do Universo.